minhas amigas. Eu sou o pastor Renato Braz da IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Será que você está preparado ou preparada para receber o chamado do Senhor para uma missão? Deus está te chamando, e é isso que eu quero abordar na ministração de hoje. Mas aproveite, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dá o seu like e me ajude a fazer com que esta mensagem possa chegar às outras pessoas, tá bom? Então, vamos à ministração, vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Peço a todos que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 a 9, mas vamos analisar de 1 a 11. Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Marcos 11, versículo 1 diz: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes, versículo 2: Vão à aldeia que está de frente de vós, e logo que vocês entrarem ali, vocês vão encontrar preso um jumentinho, sobre a qual ainda não montou homem algum. Vocês devem soltá-lo e trazê-lo a mim. E se alguém vos disser, por que fazes isso? Dizei que o Senhor, preste atenção, precisa dele, e logo o deixarão vocês trazerem ele para mim. Versículo 4: E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre dois caminhos, e o soltaram. E alguns do que ali estavam disseram: Ei, o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado. Então deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes. E assentou-se Jesus sobre ele e entrou em Jerusalém. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cantavam, cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui, oramos. Pai, a tua palavra está aberta, e da mesma forma os nossos corações. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda a humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. Ó Espírito Santo, eu preciso de ti, da tua presença na minha vida neste momento. Sempre é um desafio pregar a palavra de Deus. E por isso eu te peço nessa hora, toca nos meus lábios, toca na minha mente, no meu coração. Faz de mim a tua vontade e o teu querer. Ó Espírito Santo, que eu com as minhas palavras não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nesse dia. E que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem, independente da quantidade de pessoas que estão nesse auditório ou que ouvirão essa mensagem a qualquer tempo, que todos nós, eu e eles, estejamos com o coração aberto, como terra fértil, preparada para receber a semente, que é a tua palavra. Faz isso em nós, é o que nós te pedimos e oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos amigos e queridos irmãos, esta passagem que nós propomos e fizemos a leitura nesta tarde é conhecida como o Domingo de Ramos, ou a entrada triunfal
de Jesus em Jerusalém. É o domingo que antecede a Páscoa, o domingo da ressurreição. Há aqui uma diferença de 7 dias. E aqui no domingo de Ramos inicia-se o período conhecido no mundo cristão como a Semana Santa. E eu estou então aproveitando esse tempo que nós estamos vivendo, de Semana Santa, para trazer uma palavra ao teu coração nesta tarde. Jerusalém, meus queridos amigos e irmãos, não era uma cidade onde Jesus era bem recebido. Esta aqui é a verdade. Pois ali estava a sede do Sinédrio, onde ficavam os líderes judaicos da época de Jesus. E todas as vezes que Jesus então entrava em Jerusalém, e esta aqui não é a primeira entrada de Jesus em Jerusalém, mas segundo a cronologia da Bíblia, será a última entrada de Jesus em Jerusalém na sua passagem terrena por este mundo. E portanto, a liderança judaica daquele tempo não ficava satisfeita quando Jesus entrava em Jerusalém, porque todas as vezes que Jesus entrava em Jerusalém, ele causava um grande alvoroço. E sabe por quê? Porque as pessoas saíam das sinagogas, renunciavam à liderança das autoridades constituídas naquele tempo, para ouvir aquele homem humilde, que tinha uma palavra de esperança, que tinha uma palavra de vida eterna. E portanto, as pessoas queriam ouvir Jesus, e toda vez que Jesus então estava presente na cidade de Jerusalém, causava um grande alvoroço. E aqui eu aprendo uma realidade: toda vez que Jesus chega na vida de um homem e de uma mulher, quando alguém se converte a Jesus Cristo, ele causa alvoroço, porque há uma tendência das pessoas, ao ver alguém se render a Cristo, criticar ou elogiar. Portanto, toda vez que Jesus chega na vida de alguém, vai causar algum alvoroço. Às vezes, alguém que se converte a Jesus Cristo vai receber perseguição, às vezes dentro da sua própria casa. É o marido que vai se opor, é a esposa que vai se opor, são os filhos que vão se opor, os amigos que vão se opor. Toda vez que Jesus chega na vida de alguém, sempre haverá um grande alvoroço. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus vai permitir que o novo homem, a nova mulher convertida a Jesus Cristo, vai deixar os velhos hábitos, vai deixar a velha criatura, vai deixar o temperamento, a postura anterior, para se transformar numa nova vida, numa nova pessoa, a partir dali, da conversão a Jesus Cristo. Um novo homem, uma nova mulher, um novo nascimento. E é isso que a conversão a Jesus Cristo faz. Um grande rebuliço na vida de alguém que toma essa decisão. Mas interessante, meus queridos irmãos, que Jesus vai entrar em Jerusalém montado no lombo de um jumentinho. E é interessante que, se alguém quisesse entrar com honra, com recepção calorosa, num lugar como rei, um jumentinho não seria, talvez, naquele tempo antigo, o animal adequado. Quem queria ser exaltado, talvez deveria entrar no lombo de um camelo, um animal evidentemente mais alto, mais macio. Quem queria se exaltar, talvez poderia entrar montado num cavalo branco, como as grandes autoridades daquele tempo. Mas é interessante que Jesus
chega montado no lombo de um jumentinho, com muita humildade. E vai acontecer, segundo as Escrituras e o texto que nós lemos, que ao entrar em Jerusalém, conforme os costumes daquela época, as pessoas, aqueles que tinham mais posses, os mais ricos, e era comum toda autoridade que entrava numa cidade que receber essas honras. Então os mais ricos, segundo a tradição e os costumes da época, estendiam os tapetes, os panos de linho de muito valor. Já as pessoas mais pobres, os mais humildes, reverenciavam o novo rei, cortando ramos e estendendo pelo caminho. E foi exatamente isso que aconteceu, segundo as Escrituras. Jesus entrou humildemente no lombo de um jumentinho, e as pessoas colocavam os tapetes, os ramos, naquilo que ficou conhecido como Domingo de Ramos. E as pessoas então brandavam em alta voz: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu posso imaginar que Jesus, feliz, alegre, porque as pessoas verdadeiramente tinham reconhecido os seus 3 anos de ministério terreno, mas ao mesmo tempo 2 sentimentos moviam o coração de Jesus, porque ele sabia que muitos daqueles que estavam dizendo Hosana, Hosana, bendito ao que vem em nome do Senhor, uma semana depois, talvez seriam os mesmos, ou estariam na mesma multidão que estaria dizendo durante o julgamento de Jesus: crucifica, crucifica e soltai Barrabás. Um ladrão, um impostor, um revolucionário, que é trocado por Jesus. Mas tinha que ser assim, tinha que ser assim. Mas interessante, meus queridos irmãos, e preste muita atenção, há um personagem aqui muito humilde que vai entrar na história, e é justamente sobre esse personagem, um jumentinho, que eu quero fazer uma analogia para chegar àquilo que nós queremos concluir no sermão dessa tarde. Um jumentinho vai entrar definitivamente na história de Jesus. Observem comigo, coloquem aí Marcos capítulo 11, versículo 2 e 3. Antes de entrar na cidade de Jerusalém, as Escrituras dizem que Jesus pede para os seus discípulos entrarem numa aldeia nos arredores de Jerusalém, para que eles busquem um jumento, um filhote de jumenta, ou seja, um filhote ainda, que ninguém ainda tinha montado. E por que Jesus faz isso? Para se cumprir aquilo que está escrito lá no Velho Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, que está escrito: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Por que Jesus teria que entrar em Jerusalém num jumentinho? Para se cumprir a profecia
feita pelo profeta Zacarias há centenas de anos atrás. E portanto, assim como as profecias indicavam, foi feito. E a ordem então para Jesus é clara: entrem na areia, na aldeia, peço desculpa, vão lá, e lá vai estar amarrado um jumentinho, filhote ainda. Vocês então devem entrar na aldeia, desatar as amarras, soltar o animalzinho e vão trazê-lo para mim. Eu fico aqui imaginando os discípulos atônitos dizendo: mas mestre, o que nós vamos dizer aos proprietários do animal? Então Jesus responde de forma muito clara. Vocês vão dizer o seguinte: a justificativa é essa. A justificativa que vocês devem dar aos proprietários do animal é esta. Preste atenção: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. O Senhor precisa de você. Muitas vezes ao longo do meu ministério eu ouvi ministrações onde diziam: olha, Deus não precisa do homem. Tem algum sentido, sim. Mas em Jesus Cristo eu te afirmo: Deus precisa de você, jovem. Deus precisa de você, homem. Deus precisa de você, mulher. Deus precisa de você. Jesus disse aos discípulos: falam para o proprietário do animal, o mestre, o Senhor precisa dele. Mas observem uma coisa aqui, preste muita atenção. Há um detalhe aqui: o jumentinho estava amarrado, ou seja, ele nunca tinha sido montado. E preste atenção, meu querido amigo e minha querida amiga. Pensa num animal difícil de ser domado, que é o jumento. O filhote de jumento, quando não domesticado e adestrado devidamente, não deixa ninguém montá-lo. Pensa num animal assustado, arredio. Meus queridos amigos e irmãos, o jumento, quando não domado e adestrado devidamente, ele estica a orelha, morde, se possível dá coices, e geralmente derruba e leva ao chão quem se atreve a montá-lo. Portanto, o jumento é um animal teimoso, empaca, e quando empaca não vai para frente nem para trás, não quer sair do lugar. É difícil um jumentinho se submeter quando não é devidamente domado e adestrado. É difícil dele se deixar levar. É difícil dele se deixar amar. É difícil ele se deixar, se entregar à confiança de alguém, porque naturalmente ele é desconfiado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o jumentinho estava amarrado, preso, e se ele estava amarrado e preso, provavelmente é porque ele estava passando por um processo de estágio, num processo para ser domado, adestrado, e um processo muitas vezes como esse, às vezes fazia o animal sofrer muito. Às vezes ele passava por maus tratos.
Às vezes ele precisava passar fome. Às vezes ele precisava apanhar muito. Não está escrito aqui, mas talvez eu faça dessas as minhas palavras. Talvez os proprietários tivessem pensado: é animalzinho teimoso este, é animalzinho difícil de ser domado. Ninguém consegue dar um jeito nesse animal. Já está dias aí amarrado, preso. Deixamos ele com fome, já batemos nele, já apanhou muito, mas ninguém consegue dominá-lo. Quem sabe, talvez os proprietários do animal já tivessem conhecido a fama de Jesus, aquele que liberta os que estão presos e acorrentados, aquele que cura os cegos, aquele que faz o paralítico andar. E talvez eles tivessem pensado: vamos deixar Jesus levá-lo, certamente ele vai usá-lo e vai devolvê-lo. Quem sabe Jesus dá um jeito nesse teimoso. E portanto, segundo as Escrituras, eles deixaram o animalzinho ir para ter com Jesus, e eles não se opuseram. Mas se o jumento é um animal teimoso, quando ele domado e adestrado devidamente, pensa num animal espetacular, milenar, histórico. Historiadores, meus queridos amigos e irmãos, dão conta que esse animal existe há pelo menos 4.000 anos antes de Cristo. A Bíblia já fala de jumentos no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro da criação. E portanto, analisando a presença dos jumentos na história, ele se confunde com a história do homem. É um animal sabidamente muito forte, com muita força para a montaria, com muita força para o transporte de cargas, e um animal com muita facilidade de se adaptar a terrenos difíceis, montes, vales, caminhos pedregosos. E os jumentos, então, fazem parte da história da humanidade. São desbravadores que ajudaram a desbravar todo este mundo. As montanhas, os vales, os terrenos mais difíceis. E eles têm, além da sua força e da sua robustez, uma excelente capacidade de memória. Eles têm uma memória que parece GPS, devido à capacidade de gravar um percurso sem se perder. Um jumento, quando ele faz com alguma rotina um determinado percurso, levando carga, passado 5 ou 6 viagens, ele tem total capacidade de fazer o percurso sem a ajuda humana. Portanto, eles têm uma capacidade de memória espetacular. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Ele pode ser teimoso. O jumento pode ser arredio. O jumento pode não querer se submeter. Faz parte da sua essência. É o seu natural. Mas nós estamos falando aqui de Jesus. Meu querido amigo, meu querido irmão, Jesus é capaz de mudar o sobrenatural. Jesus é capaz de mudar o temperamento. Jesus é capaz de mudar aquilo que é natural. Jesus é capaz de mudar a personalidade.
Jesus é capaz de mudar causas impossíveis. E o interessante é que os discípulos então obedecem a Jesus, vão lá, eles amarram o jumento e trazem para Jesus. Eles colocam um tapete nele, um tapete no lombo dele. Jesus monta e o jumento obedece. E ele não traz nenhum problema a Jesus durante todo o percurso. Ele entra em Jerusalém, cumpre a sua missão e entra na história. O jumento renuncia à sua natureza de teimoso. O jumento renuncia à sua natureza de arredio. O jumento renuncia à sua fama de ter dificuldade de se submeter. Porque agora o que vai trabalhar nele é a sua mente. É Jesus, é Jesus, é Jesus que me chama. E eu não quero ficar fora da história. Eu quero cumprir a minha missão. Não importa se eu sou teimoso, mas eu quero obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido amigo, meu querido irmão. Não há nada impossível para Jesus. Jesus muda um homem. Jesus muda uma mulher. Jesus muda uma pessoa violenta. Jesus muda um presidiário. Jesus muda aquilo que parece impossível aos olhos humanos. O jumento estava amarrado, estava preso, mas com Jesus agora ele está solto. Aleluia! Oh, glórias! Não há cadeias, não há prisões, não há correntes, não há nada que ele não possa libertar. Aleluias! Oh, aleluias! Tem uma passagem, livro de Marcos, capítulo 5, desculpe, versículo de 1 a 20. Conta a história de um jovem. Ele vivia numa cidade chamada Gadara. E as escrituras contam que a família já tinha desistido dele. Os vizinhos já tinham desistido dele. A sociedade e as autoridades de segurança constituídas naquela cidade já tinham desistido dele. Esse jovem estava endemoniado, cheio de espíritos imundos, segundo as escrituras. E ele então virou uma ameaça para aquela cidade. Ele, segundo as escrituras, andava pelos cemitérios e pelos sepulcros, urrando, berrando, gritando, de uma forma desenfreada. E pior, meus queridos amigos e irmãos, segundo as escrituras, ele andava pela cidade, pelo cemitério, pelos sepulcros, completamente nu. Ele tinha perdido todo o pudor, toda a vergonha. Ele passou a ser uma vergonha para sua família, uma vergonha para aquela cidade. E chegou num certo momento que o grau de periculosidade dele era tamanho, segundo as escrituras, que foi necessário acorrentá-lo com correntes e com grilhões, porque ele se tornou uma ameaça para as pessoas, para os parentes, para os vizinhos, para a sociedade. Então ele andava amarrado com correntes e grilhões, mas ele tinha uma força descomunal, propiciada pelos demônios, e ele então rompia com as correntes. E chegou a um momento que a situação dele estava tão perdida, tão desgraçada, segundo as escrituras, que ele passou a ser uma ameaça para as pessoas. E se não bastasse isso, ele passou a ser uma ameaça para si mesmo,
Porque as Escrituras dizem que ele se feria com pedra a si mesmo, ele se autoflagelava. Portanto, família já tinha desistido dele, vizinhos já tinham desistido dele, sociedade já tinha desistido dele. E assim Jesus chega em Gadara, naquela cidade. Ele encontra com aquele jovem, ele expulsa todos os espíritos imundos que estavam naquele jovem. Todas as correntes e grilhões são quebrados pelo poder e pela palavra de Jesus. E segundo então as Escrituras, aquele homem, aquele jovem retoma o perfeito juízo. E essa história termina, segundo as Escrituras, narrada lá em Marcos capítulo 5, de 1 a 20. Totalmente são, totalmente lúcido, devidamente vestido. Ele pede a Jesus: Jesus, deixe-me ser um dos seus discípulos. Mas Jesus dá uma outra missão a ele. Olha, meu filho, eu bem que gostaria de tê-lo como meu discípulo, mas eu tenho uma missão diferente para você. Eu estou lá do outro lado do mar. Eu prefiro que você permaneça na sua terra em Gadara e pregue o Evangelho. Conte o seu testemunho. Fale às pessoas aquilo que eu, Jesus Cristo, fiz na sua vida. Como eu mudei a sua história. Como eu quebrei as suas correntes e os seus grilhões. Como eu te libertei. Como eu te desamarrei. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido amigo e minha querida amiga. Talvez você chegou aqui se sentindo preso e amarrado por circunstâncias dessa vida. Destruído, doente, endividado, deprimido. Tem passado por esta vida muito desprezo. Devido ao seu temperamento, devido à sua personalidade. Talvez as pessoas já desistiram e te disseram que, olha, deixa esse teimoso para lá, deixe essa teimosa para lá, deixe lá amarrado, amarrada. Sabe por quê? Porque chega uma hora que as pessoas passam a te descartar, devido à sua personalidade, devido ao seu temperamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, tome isso como bênção. Não deixe Satanás mudar aquilo que eu vou te dizer. Preste atenção nisso. Nós somos gente, nós não somos jumento. Deus disse lá em Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 1, versículo 26 e 28, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos gente. Isso não significa que Deus se parece conosco assim, com esse corpo humano falho. Mas Ele está fazendo uma comparação que nós nos parecemos com Ele em alma e em espírito. Portanto, nós somos gente, não somos jumentos, para ser teimosos, arredios, para não se submeter à palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes, no temperamento, na desobediência, até que nós parecemos mesmo jumentos, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. Talvez já desistiram de você, meu querido amigo e minha querida amiga. Mas sabe por que eles desistiram? Porque o homem sonda a circunstância, a aparência. Esse aí é teimoso, é teimosa. Deixa amarrado lá, descarta.
que há de bom dentro de você. Tem alguma coisa boa aí dentro de você. Tenha certeza disso. Você é a imagem e a semelhança do próprio Deus. E quando as pessoas desistem ou desistirem de você, tenha em mente uma coisa. Tome isso como palavra nessa tarde. Jesus sempre vai dizer: eu não desisto dele, eu não desisto dela. Vamos lá, vai lá, evangelista, vai lá alguém e diz que Jesus quer usar você. Jesus sempre vai dizer: eu quero, mesmo que ninguém queira, eu quero. Dá para usar, dá para usar. Vai buscar o jumentinho. Pode ser que os proprietários já desistiram dele, mas dá para usar. Ah, meu querido amigo, meu querido irmão, um dia alguém foi usado por Deus para se cumprir uma chamada na minha vida. Eu sou o próprio testemunho disso. Alguém foi um dia usado por Deus. Deus certamente determinou: vai lá, traga aquele jovem teimoso que eu preciso usar. Eu tenho uma chamada missionária na vida dele. Meus queridos irmãos, com 22 anos de idade, já fazem 27 que aconteceu tudo isso. Eu era uma pessoa que tinha crescido na igreja, mas não sei explicar porque eu estava cheio de raiva, decepcionado com pessoas, decepcionado com o ministério, decepcionado com doutrinas humanas, pondo em dúvida algumas coisas até a respeito do próprio Deus. Mas foi preciso Jesus usar a vida de alguém para dizer: olha, vai lá e traz esse teimoso para mim. Eu preciso usá-lo. Há uma chamada missionária na vida dele. Já fazem 27 anos que eu sou pregador da palavra de Deus. Eu amo uns Salmos 37, versículo 5, onde está escrito: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o demais ele tudo fará. Por isso eu concluo essa ministração dizendo a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está me ouvindo: eu não tenho humanamente nenhuma capacidade de entrar na sua mente e no seu coração. Talvez você seja uma pessoa que perdeu tudo e todos que amava devido à sua personalidade difícil e o seu temperamento. Talvez você tenha, por esses motivos, por essas escolhas, vivido uma vida vazia, desregrada e sem sentido, preso e amarrado por essa teimosia em querer viver uma vida distante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus: Jesus precisa de você. Ele quer usar você. Ele quer envolver você na sua missão para este mundo. Mas eu e você apenas precisamos entender que às vezes nós precisamos ser como esse jumentinho que abriu mão da sua natureza, da sua personalidade, da sua realidade de teimoso, para se submeter a Jesus, para a palavra de Deus se cumprir através dele. Ele não deu nenhum problema para Jesus. Ele entrou em Jerusalém, ele cumpriu a sua missão, ele se deixou ser usado, ele se submeteu. E é isso que talvez a palavra de Deus te exorta nessa tarde. É
preciso você se apresentar. É preciso você obedecer. É preciso você se submeter. Porque vai ser através de você, da sua vida. É por isso que Jesus precisa de você. Que Deus vai usar você para mostrar a este mundo, a esta geração, através da sua vida, através da sua história, através do seu testemunho, daquilo que você era e passou a ser. Jesus vai usar a sua vida e você para mostrar a este mundo que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta e que Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E você, meu querido amigo e minha querida amiga, só precisa dizer aí aonde você está, no seu lugar. Não interessa se você está aqui presencialmente. Não importa se você está nos acompanhando através da internet em qualquer lugar deste mundo. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero me submeter a Ti. Eu quero Te servir. Eu quero aceitar o Teu chamado na minha vida. Me ajude a mudar, Senhor. Me ajude a crer. Deixe-me ser um instrumento usado por Ti. Basta você orar e fazer isso. Nós vamos orar daqui a pouco. Basta você dizer: Senhor, tal como esse jumentinho que abriu mão da sua personalidade, do seu temperamento, da sua natureza, que a natureza fez assim, que abriu mão da sua teimosia, da sua dificuldade de submeter. Senhor, basta que o Senhor me ajude, que eu faça isso na minha vida, porque eu quero ser um instrumento, um homem, uma mulher e um jovem usado para a Tua obra, para o Teu propósito. Você está disposto a fazer isso? De onde você estiver ouvindo essa mensagem a qualquer tempo, mande uma mensagem para nós através das redes sociais. Quero acompanhar você. E nós vamos orar então. Se você quer receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você vai fazer isso durante o período que nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente a sua vida. Assim como aquele jumentinho que abriu mão da sua natureza, Ele quer usar você e vai usar. Vai mudar esse temperamento, essa personalidade. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu creio que Jesus pode fazer isso. Tá bom? Nós vamos orar agora, nós vamos ter um tempo de oração. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida. Tá bom? Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Oh Senhor, às vezes a gente somos teimosos para aceitar a sua chamada ministerial em nossas vidas. Senhor, às vezes nós somos teimosos para deixar o Senhor assumir o controle da nossa vida. Pai, e muitas vezes nós precisamos ser como esse animalzinho, o jumentinho. Senhor, nós somos racionais, o jumento não é. Senhor, mas mesmo com a sua natureza de teimoso, ele teve a inteligência e a racionalidade de perceber que era Jesus que estava chamando. E ele foi, ele obedeceu, e ele se portou bem, e ele entrou para a história, e ele cumpriu o seu chamado.
Evidentemente que nós não somos animais para ser comparado com os jumentos. Mas a verdade é que às vezes no temperamento, às vezes parece que somos. Senhor, no sentido de ser teimoso ou teimosa para receber o chamado de Deus na nossa vida. Ficamos colocando desculpas e restrições, dando desculpa, Senhor, mas que possamos, Senhor, pedir a Deus a força necessária para aprender a obedecer, para aprender a se submeter ao chamado, Senhor, e que possamos cair nos seus braços, dizendo: usa-me, Senhor, governe a minha vida, governe o meu caminho e a minha história, faça da minha vida ter sentido, ter valor, Senhor, e que possamos cumprir com a tua missão, que é, qual é a missão? Portanto, ide ao mundo, fazei discípulos em todas as cidades e todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esta é a missão do cristão neste mundo e nessa terra. Que possamos ter esta vida, Senhor, governada por Ti. Senhor, totalmente no controle de tudo. Senhor, nós abrimos mão da nossa personalidade, da nossa natureza humana, da nossa rebeldia, para estar no Seu controle. Submetemos a nossa vida a Ti. Senhor, se há alguma dificuldade, que o Senhor nos ajude nesse processo.